Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É sempre um grande prazer poder estar aqui, nesta casa que nos abrigou durante muitos anos. Estar aqui com Arthur, Antônio Leite, os colegas que aí estão, José Luiz. E hoje nós viemos aqui falar sobre um tema um tanto quanto estranho, saindo da boca de Jesus. Em um dado momento, Jesus afirmou: não vim trazer a paz, mas a espada. Em outras traduções vamos encontrar: não vim trazer a paz, mas a divisão. O que é que Jesus queria dizer com essas palavras? Quantos de nós, de forma um tanto quanto tola, interpretou essas palavras de forma equivocada, que fizeram desencadear movimentos pelo mundo, a exemplo das cruzadas na Idade Média, acreditando que Jesus estava falando em guerrear para fora. Mas o que Jesus quis dizer? Não vim trazer a paz, mas a espada. Poderíamos chamar esse nosso encontro de hoje de moral estranha, porque existe uma série de passagens de Jesus que Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, teve muito cuidado. E elencou essas passagens estranhas em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. E não seria possível adentrarmos esse conteúdo sem antes passarmos por um breve introito. E sem citar para vocês as principais fontes que fizemos uso para que aqueles que desejarem compulsar, estudar, refletir sobre as coisas que aqui eu vou falar, possa não apenas se limitar a esse conteúdo que aqui vamos passar, mas possam dilatar ainda mais seu conhecimento, sua percepção, a respeito dessas passagens do Evangelho. Então fizemos uso para as nossas reflexões de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 2 livros ditados por Emmanuel, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida, ambos psicografados por Chico Xavier. E um livro que abriu para mim as cortinas para entender muito do que eu conheço hoje de cristianismo, que é o livro intitulado Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Então, as coisas que aqui vamos falar são baseadas majoritariamente nessas 5 fontes. Imaginemos algo sendo contado ou interpretado fora de um contexto. Imaginaram? Pois bem, essa passagem de Jesus, se nós lermos, tentarmos entender fora do contexto que ela foi aplicada, nós teremos interpretações das mais diversas. Quando falamos em interpretação, uma palavra que normalmente vem associada a ela é a hermenêutica, palavra derivada de Hermes, que
que entre os gregos seria uma espécie de porta-voz, aquele que leva a mensagem, aquele que traz aos homens a mensagem dos deuses. Hermenêutica é a área do conhecimento humano que lida com a interpretação. E no caso da Bíblia, trata-se das interpretações dos textos bíblicos, dos textos evangélicos. Há duas principais teorias sobre onde está o sentido de qualquer texto. O sentido pode estar na intenção do leitor. Qual é a minha intenção ao ler isto? Será que eu quero maximizar o que Jesus disse para, com isso, convalidar o que eu desejo? E a outra vertente é: qual a intenção do autor daquele texto? Então, não estamos aqui falando apenas do tema de hoje. Estamos falando de qualquer interpretação, qualquer. Seja ela falada, escrita. Precisamos estar atentos a isso. E a doutrina espírita vem dilatar nossas percepções, nosso pensar, para deixarmos que o nosso livre-arbítrio nos conduza de forma racional a entender essas palavras. Existem alguns critérios para interpretar um texto bíblico. Como já falamos, existe a intenção que está por trás do autor, né? E com isso a gente pede que tentemos identificar, né? Descobrir a intenção, porque isso é a chave. Quando falamos de Jesus, existem vários evangelhos. Mas os evangelhos canônicos, aqueles que foram reconhecidos e recepcionados pelo Novo Testamento, são 4, não é? Mateus, João, Lucas e Marcos. Detalhe, desses 4 evangelistas, só 2 viveram com Jesus. Os outros ouviram histórias sobre Jesus. Então é importante que quando nós nos debrucemos sobre os textos do Evangelho, nós tenhamos esse panorama, percebe? Tenhamos essa ideia, porque às vezes a gente pega um livro, a gente não para, às vezes, para raciocinar e pensa assim: nossa, esse texto que está na minha mão veio de quantos anos atrás? Não existia fotocopiadoras, mais as famosas Xerox naquela época. As coisas eram reproduzidas mão a mão. E aí eu lhes pergunto: quantas coisas podem ter sido deturpadas no decorrer desses anos? Então são elementos que a gente não pode simplesmente parar, olhar e acreditar cegamente ou duvidar cegamente. Precisamos analisar o contexto. Observemos os detalhes, visualizemos o cenário que está sendo contado. A roupa, a indumentária. Tudo isso faz parte para que nós tenhamos um entendimento claro do que ali está sendo dito. E leamos as entrelinhas que o autor está nos passando. Interpretar qualquer texto ligado ao Evangelho vai exigir de nós, não, como foi lido aqui há poucos instantes, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Caso contrário, eu vou começar a atribuir na minha vida coisas que não têm muito sentido. E por isso é importante nós estarmos desprovidos de preconceitos. É necessário eu enxergar vários caminhos, várias possibilidades. Porque são essas possibilidades que vai permitir que eu não leia um texto do Evangelho de forma cega. Não é? Como se apenas eu fosse o dono da verdade. Não. É muito interessante as passagens de Jesus, porque à medida que a gente vai ganhando conteúdo espiritual, à medida que a gente vai ganhando conteúdo moral, a gente lê o mesmo texto, 10 anos depois a gente olha e diz: nossa, eu não tive essa percepção quando eu li da primeira vez. Ou quando eu li há 5 anos. Então os textos do Evangelho vão permitindo essas múltiplas interpretações a depender do nosso patamar evolutivo.
Identificar as características físicas e psicológicas do que ali está sendo falado é muito importante. Caso contrário, a gente começa a se perder e começamos a achar de forma dogmática que apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas tem razão. Analisando o contexto, de acordo com a época, é importante que nós pesquisemos, né, o que aquelas palavras estavam querendo se referir naquele contexto. Um exemplo que nós trazemos é quando Jesus pede para que um leproso curado vá e procure o fariseu. Muitos olham essa passagem de forma muito seca, né? Muitas são as vezes que Jesus cura o leproso e diz: vai e procura o sacerdote, vai e procura o fariseu, eu te curei. O que Jesus quis dizer com isso? No contexto histórico desta época, o fariseu era uma espécie de agente sanitário. Ele não era apenas um religioso. Ele era aquele que separava os doentes dos sãos na sociedade. Então Jesus curava o leproso e dizia: vai e procura o sacerdote, para que ele possa verificar que você foi curado e possa lhe inserir na sociedade de volta. Perceberam? Só que essas coisas não estão no texto do Evangelho. Naquele trecho, naquele fragmento. Outro exemplo. Mais fácil adentrar mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico adentrar o reino dos céus. Já viram essa passagem? No contexto da época, camelo é o animal que a gente conhece hoje? Uma corda. Muito bem. O camelo era uma corda. Então Jesus estava dizendo, é mais fácil uma corda, que naquela época camelo e corda eram sinônimos, passar por um buraco da agulha, do que um rico adentrar o reino dos céus. Aí você dá um Google, camelo e agulha, né? Aí aparecem várias fotos de um camelo, um animal passando por uma agulha. Não é? Nada a ver. Nada a ver. Então, assim, é importante que a gente fique contextualizado historicamente desses detalhes, porque isso diz tudo. Voltando ao nosso tema, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada. A interpretação é o alargamento dos nossos horizontes. E aí esse alargamento acontece justamente quando há a leitura do contexto, ou seja, uma leitura de onde nós estamos inseridos. Todos nós somos fragmentos do que a gente vai construindo no decorrer de nossas vidas. Dr. Arthur é um conjunto de experiências que ele viveu. José Luiz, idem, eu da mesma forma, nosso amigo aqui também. Todos nós temos experiências. Então, quando nós nos deparamos com o texto, a gente tem uma tendência natural de interpretar de acordo com as nossas experiências. Mas interpretar sempre de acordo com nossas experiências é a forma mais correta de interpretar um texto evangélico? Dito certo, não. Por isso a necessidade de manter a mente arejada, desperta e preparada, porque nem tudo que a gente vai ler no Evangelho vai nos apetecer. E aí eu já dou uma dica, né, do que Jesus está falando. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Será que Jesus está falando em divisão para fora ou para dentro? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus está falando de uma espada que vai transpassar para fora ou para dentro? Guardem isso. Na época de Sócrates, a palavra daimon tinha um significado muito diferente da forma daimon que nós conhecemos hoje. Daimon, para Sócrates, um dos maiores filósofos que a humanidade já teve, significava espírito protetor. Eu chego para você, Arthur, e digo assim: deixa eu fazer uma prece para o meu daimon. Ok, Arthur? Aí Arthur vai olhar assim: nossa, isso daí tá, não é? Não sei.
Porque daimon hoje tem um sentido de demônio, o significado de demônio. Não é? Então, se eu pego um texto da época de Sócrates e não consigo transpor para o significado daquele período, eu vou trazer prejuízos para a minha interpretação. Com relação à doutrina cristã, especifiquemos duas dificuldades, né? Que é muito importante isso ficar claro. Os apóstolos que escreveram sobre Jesus começaram a escrever as primeiras coisas mais de 30 anos depois da sua morte. Eu vou repetir. Os escritos sobre Jesus começaram a ser feitos mais de 30 anos depois da sua morte. Jesus morreu por volta do ano 33 e os primeiros escritos sobre Jesus só vieram aparecer por volta de 63, 64. Por aqueles que viveram com ele e por aqueles que não viveram com ele. Muitos de vocês aqui, se eu perguntar, eu prometo que eu não vou ser cruel, mas eu vou perguntar, você lembra o que você comeu há 7 dias atrás? Qual foi o seu prato? E quais foram os sentimentos que vocês tiveram há 15 dias atrás? Qual foi o diálogo que você teve com sua mãe, seu pai, seu irmão, seu conhecido há 30 dias? Observe o quanto é complexo isso. Obviamente que muito do que conhecemos sobre Jesus foi passado de boca em boca. Mas eu não posso fechar os olhos e pensar que aquilo que eu estou lendo no Evangelho foi ipsilite daquele jeito. Não posso. Isso vai contra a razão. Outro dia eu estava fazendo um estudo do Evangelho e me deparei com uma palavra que eu fui pesquisar no dicionário. E aí eu aproveitei, peraí, mas essa tradução me causou estranheza no dicionário. Não era um autor conhecido, tá? O autor do dicionário. Porque eu me lembrei da importância de você buscar a intenção do autor. Eu estava buscando a intenção do autor do dicionário. E aí eu fui procurar a palavra médium no dicionário. E o dicionário traduzia médium, não é? Como sendo adeptos do espiritismo, etc, etc. E aí eu voltei para a Bíblia que eu estava lendo. E na Bíblia tinha a palavra: não consulteis médiuns espíritas. Mas para quem estudou um pouco de doutrina espírita, sabe que a palavra médium, a palavra espírita, só começou a surgir a partir de quando? 1857. A palavra espírita só surgiu a partir de 1857. Como poderia aquela tradução da Bíblia aparecer a palavra espírita? Não consultei médiuns espírita. Não seria possível. A intenção do autor, ao traduzir aquela Bíblia, era vincular a não manifestação de pessoas, através da mediunidade, ao espiritismo. Existe uma intenção clara ali, naquela tradução daquela Bíblia. E com isso a gente vai começando a perceber que as coisas que Jesus vem nos falar, vem nos ensinar, tem um conteúdo muito mais sublime do que simplesmente eu me deixar levar por palavras. E segundo, o problema das traduções, que o exemplo que acabei de dar. Convém nos valermos das orientações dadas por aí, e por isso nós justificamos, dos espíritos superiores. E como eu vou saber, Paulo, que o espírito é superior e está passando informações corretas? Muito do que nós sabemos, por exemplo, sobre a vida de Paulo de Tarso, não está na Bíblia. Está na psicografia de Chico, por meio do espírito humano. É buscarmos identificar possíveis contradições. Coisas que são ditas aqui e lá na frente são desmentidas. Então a gente começa a perceber o quão profundo, né, é necessário, não apenas para esse tema que estamos trazendo hoje, mas para qualquer tema do Evangelho. Qualquer fala que um palestrante aqui fale para nós.
Por que eu me preocupo em passar as fontes daquelas coisas que estamos refletindo aqui? Para que vocês possam questionar, para que cada um aqui dos presentes possam criar sua base teórica, para que a gente possa não seguir cegamente o que qualquer um está falando, mas que eu possa, através do meu aprendizado, do sentir, do viver, seguir as orientações de Jesus. E com isso eu me lembro da passagem de Alcíone, no livro Renúncia. Ela afirma: todo aquele que pretende seguir Jesus precisa conhecer, precisa meditar, precisa sentir Jesus e precisa viver Jesus. Às vezes a gente navega na superfície do Evangelho, mas poucos de nós mergulhamos. Enquanto eu não conseguir mergulhar de verdade, sabendo que existem esses perigos na interpretação, eu não vou passar da superficialidade. No Evangelho, antes de entrar no Evangelho, o Sócrates, eu citei há poucos instantes, ele tinha um método que ele orientava todas as pessoas a se utilizar desse método socrático, para que a gente não entrasse em confusões durante reflexões, discursos, que ele dizia que era necessário definirmos muito bem o conceito das coisas antes de começarmos a dialogar. Porque ele sabia que cada um, de acordo com as suas experiências, tinha uma ideia do que seria o significado das palavras. Então ele pedia para que isso fosse definido com antecedência. E aí nós trazemos o Livro dos Espíritos, pergunta 629. Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar sobre moral? Até hoje eu me lembro quando eu fazia um curso e tinha uma disciplina lá de filosofia. O professor de filosofia conceituou moral como aquilo que era temporal e a ética era aquilo atemporal. Eu estou falando algo dentro de um contexto do curso de filosofia. E ele citou um exemplo, eu não esqueço. Ele dizia que, em tempos atrás, a mulher andar de saia era imoral. Foi o exemplo que ele trouxe. Hoje, não é mais imoral. Então, ele queria trazer uma associação comparativa, o que era moral, o que era imoral. E olha o conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo fala de moral. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que eu vi na academia. Mas por que eu estou trazendo esses paralelos? Porque o que a gente está falando de moral aqui, no Centro Espírita, tem a ver com esse conceito do Livro dos Espíritos, entendeu? E com isso a gente não briga, não discute. É esse conceito. A gente está trazendo um pouco do que Sócrates nos ensina. A outra forma de entender moral na academia está errada? Não. Mas uma forma diferente. Os Espíritos traduzem moral como sendo: a moral é a regra de boa conduta. É, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, quando eu estou distinguindo o bem e o mal, isso é uma regra de boa conduta. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista, tudo de bem, tudo de bom em vista. Isso é moral, para a doutrina espírita. Então, quando a gente se depara com esse conceito, a gente está percebendo que o que chamamos de moral estranha é algo que espera-se de uma coisa boa, não é? Mas que de alguma forma é estranho, é oposto ao que é comum, não é? É fora do comum, é desarrazoável. É importante a gente saber que missionários como Jesus não foi o único missionário. Muitos outros vieram antes de Jesus e depois de Jesus. Eles não tinham muitos mecanismos, né, para chamar a atenção das pessoas. E por isso eles se utilizavam de palavras fortes, palavras cheias de coloridos, muitas metáforas, justamente para atrair a atenção do interlocutor e, com isso, fazer com que aquele conteúdo fosse aprendido. Percebe?
Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Minimamente as pessoas não param para pensar. Não é? Porque se Jesus simplesmente dissesse, eu vim aqui trazer um amor para vocês. Ah, tá, ok. Mas quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, a galera parou para pensar. O que ele está fazendo? O que é que ele quer dizer com isso? A moral pregada pelos grandes mestres, né, assume às vezes contornos estranhos. Isso é intencional. Não é por acaso que Jesus, nenhuma palavra saiu da boca de Jesus sem uma intenção por trás. E à medida que a gente vai aprofundando o Evangelho, a gente percebe que isso é real. E tudo isso porque existem limites na nossa linguagem, né? O grau de adiantamento das pessoas daquela época não é o mesmo grau de adiantamento que nós temos hoje. Não que a gente tenha avançado demais, mas são graus diferentes. E é importante lembrar que antes de Jesus chegar para trazer essas mensagens, esse conteúdo, vivíamos numa época em que predominava o direito da força sobre a força do direito. A escravidão política, social, econômica e a escravidão até por religiões ou raça predominava, né? A família era subordinada, submetida ao patriarcado, não raras vezes cruel. Os interesses giravam em torno da posse. Esse foi o ambiente em que Jesus chegou. Então, está contextualizado sobre esse momento é importante para entender por que Jesus falou determinadas palavras. E quando Jesus entra com essa mensagem de amor, essa mensagem revelando um lado obscuro para a humanidade, a gente estava no momento em que o paganismo, em que a crença de vários deuses começava a entrar em declínio. Graças aos judeus, que foi o primeiro povo, historicamente falando, que começou a cultuar o único Deus, começou a entrar em declínio a crença em múltiplos deuses. Os sacrifícios humanos começou a reduzir. Observe. As pessoas começavam a deixar de sacrificar o humano e passaram a sacrificar mais animais. Principalmente ovelhas. Vemos várias passagens no Evangelho se sacrificando ovelhas. Felizmente, esse tipo de sacrifício vem reduzindo cada vez mais. Hoje os nossos sacrifícios são, a maioria das vezes, mais psicológicos. Mas observe como nós vamos avançando, né, na evolução das religiões. Existe uma época que matava pessoas para dar alguma coisa a Deus. Passamos pela época majoritária de sacrificar animais. Hoje eu me culpo, como se eu estivesse dando alguma coisa a Deus. Senhor, eu estou me culpando aqui, me perdoa. Será que esse é o caminho? Estou trazendo esses exemplos, essas questões psicológicas, justamente para explicar em vocês a curiosidade, né? Entre aspas, a perturbação de perceber que Jesus vem trazer muita coisa positiva para nós. E aí, Jesus precisou então trazer uma doutrina de compreensão, de ternura, de compaixão, de bondade. Não poderia ser, então, comparado a alguém que viesse trazer violência entre nós. Seria contraditório pensarmos isso. Quando nós vemos o conjunto da obra de Jesus, imaginar que Jesus está trazendo um motivo para que nós guerreemos uns contra os outros é no mínimo contraditório. E aí nós vamos trazer aqui alguns trechos dos evangelhos que vai passar para a gente uma ideia que aparentemente é estranha, quando na verdade Jesus está se propondo a trazer uma transformação, uma revolução na humanidade. Você já ouviu uma passagem do Evangelho intitulada Odiar pai e mãe? Ou deixar pai, mãe e filhos? Eu vou ler essas duas passagens, são muito curtas. Uma delas que narrou foi Lucas. Só lembrando, Lucas não viveu com Jesus.
e outra de Mateus. Mateus viveu com Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. Se alguém vem a mim e não odeia mais seu pai ou sua mãe, seus filhos, nora, sogra, não é digno de mim. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus teria dito isso e se disse em que contexto? Qual a intenção do autor? É coerente acreditar que aquele espírito sublime que veio aqui pregar o amor está pregando para que filho não respeite seus pais? É coerente isso? Certamente não é coerente. Não é lógico. Não tem razão. Em outra passagem narrada por Mateus, capítulo 10, versículo 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, observe que a tradução do Mateus ela é mais próxima do contexto real. Não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não aparece na tradução a palavra ódio. A palavra ódio, naquela época, significava amar menos. Esse é o significado da palavra. Ódio, hoje, tem um sentido muito pejorativo. Existem até grupos políticos que usam essa palavra em detrimento do outro grupo político. Tamanha é a diferença de significados que nós tínhamos dessa época para a época anterior. A palavra ódio hoje tem uma carga muito maior, não é? Do que na época de Jesus. Jesus, nessa passagem, está dizendo: aquele que amar mais os seus pais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo: é necessário compreender as minhas palavras e amar mais os ensinamentos que eu estou dando. Ele está dizendo que não é para amar os pais? Não está dizendo isso. Ele está dizendo que não é para amar os filhos? Ele não está dizendo isso. Mas é necessário dedicar um amor maior aos ensinamentos dele. Isso ele deixa claro. Perceberam a diferença? Do que a gente lê fora de contexto? O Espírito Emmanuel nos ensina que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra conquistando as dos céus. Às vezes, aqui na terra, nós renunciamos o amor, às vezes, de muitos entes queridos. Porque, às vezes, isso faz-se necessário, a depender do contexto, da vinculação social. Não é? O que não quer dizer que não se ame esses entes queridos. Mas o amor maior que devemos dedicar era para com Deus, é para com Jesus. E Emmanuel ainda diz: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Conheço muitos irmãos trabalhadores que a esposa ou o esposo, quando sabe que o companheiro vai fazer um trabalho social, fecha a cara. Porque não concorda com aquilo. Ele quer que ele fique, o companheiro fique com ela, ou ele. Não aceita. O que Emmanuel está dizendo, se existe ainda pessoas assim, é preferível, né, renunciar a essa presença, do que deixar aqueles que necessitam de um pão, de uma palavra, sozinhos. Perceberam a profundidade? Emmanuel traduzindo um trecho desse evangelho. Deixai aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. É outra passagem estranha. Isso quem narra é Lucas. Ele disse a um outro: segue-me. E o outro disse: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus então respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas
por vós e de anunciar o reino de Deus. Quando eu leio isso fora de contexto, fica parecendo que Jesus é um cruel, né? Como é que o rapaz acabou de... O pai está desencarnado e ele diz, não, senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu te sigo. Vários são os textos evangélicos, vários são os textos trazidos pelos espíritos superiores, que afirmam que o magnetismo de Jesus era uma coisa impressionante. Se qualquer um de nós estivéssemos falando com ele, Jesus tinha a capacidade de entrar no nosso íntimo e conhecer a nossa mais pequena intenção. Quem tem filhos aqui sabe exatamente o que eu estou dizendo. Às vezes um filho nosso vem para a gente falar uma coisa e a gente já está enxergando lá no fundo. Sabe onde vai dar? Ou não. Imagine Jesus. As palavras não quer dizer nada. Jesus sabia o que aquele filho queria. Mais tarde, através de mensagens psicografadas, foi explicado que ele estava querendo voltar para enterrar o pai e dividir a herança. A preocupação dele estava na herança. E aí Jesus, de forma muito prudente, disse: deixa o cuidado dos mortos enterrar os mortos. Estava chamando a atenção. Ele não precisou dizer para Jesus que estava ali preocupado com a herança. Jesus sabia. Então é nesse contexto que Jesus afirma isso. Emmanuel, ele, no texto intitulado Acorda e Ajuda, ele difere as palavras cadáver e morto. O cadáver é a carne sem vida, enquanto o morto é aquele que se ausenta da vida. Nesta lição ele fala dos transfuga. Transfuga é aquele que abandona seus deveres da evolução, ou seja, aqueles que abandonam os deveres da evolução, dos que mergulham em sepulcros de ouro, de vícios, de amargura, os que verdadeiramente morreram, né, para os atributos da vida espiritual. E à medida que a gente vai fazendo esse de para, vocês vão percebendo que de estranho não tem nada, né? Na verdade, é necessário a gente mergulhar no conteúdo do Evangelho. É necessário a gente pegar o contexto e tentar entender o que é que Jesus estava passando para a gente. Mas acreditem, tudo isso que eu estou falando aqui, daqui a 3 anos, 5 anos, quando nós voltarmos a ler, a gente vai ter percepções ainda maiores. Nós não vamos nos limitar a essas interpretações. E concluindo, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso foi dito por Mateus, né? Citando Jesus. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Imagine Jesus querendo isso, né? E o homem terá por inimigo os seus da casa. Jesus sabia que ia acontecer isso. Lucas acrescentou o seguinte a essa passagem do Evangelho. Lucas acrescentou que Jesus viera lançar fogo sobre a terra. E Jesus tinha pressa que isso acontecesse. A espada é um símbolo, né, de justiça. A espada, ela pode ter um gume ou 2 gumes, pode cortar dos 2 lados ou apenas de um lado. A paz, ela simboliza a calmaria. E Jesus aqui já falava naquela época, traduzindo, zona de conforto, calmaria, estamos em paz, ó, tranquilos. Jesus, ele vem tirar-nos da zona de conforto. Porque ninguém, eu vou repetir, ninguém que se propõe seguir Jesus vai se manter na zona de conforto que está. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu não vim trazer a paz, mas tirar você dessa zona de conforto.
Eu vim tirar você dessa pseudo-paz, do que você acredita que é o estado bom, o estado natural. Eu vim fazer com que essa espada transpasse sobre você, não você para com os outros. Era isso que Jesus estava provocando. Porque quando nós estamos mexendo com o nosso orgulho, quando nós estamos mexendo com a nossa vaidade, é como se uma espada estivesse transpassando sobre nós. Todas as vezes. Jesus diz, se alguém te bate na face direita, dá a esquerda. Jesus está falando isso literalmente? Óbvio que não. Jesus está te dizendo para não amplia mais o sentimento de raiva. Não amplia mais o sentimento de rancor. Se o outro é violento, seja brando. Isso é fácil? Isso é muito difícil. Muitos pegam essa passagem e associam, fulano é covarde. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está nos convocando para uma guerra interna. Não é uma guerra para com o outro, é uma guerra para comigo mesmo. O quanto isso me incomoda ouvir alguém falar mal de mim ou da minha irmã ou do meu irmão? Nossa, tem gente que pira, né? Como diz a gíria. Mas até que ponto alguém falar significa que isso é verdade? Isso denota também um certo desequilíbrio nosso, emocional. E aí eu vou dar um exemplo. Imagine que você está saindo pela porta aqui, terminou o centro, nós vamos fazer uma prece, alguns vão tomar passe, e uma pessoa completamente maltrapilha, aparentemente pela indumentária, um mendigo, olha para você e diz, você não vale nada. Você vai olhar para a pessoa e você vai crer nas palavras dela? Uma pessoa em sã consciência nem vai ligar. Porque olha e pensa, é um maluco. Uma louca. Agora eu vou mudar o personagem. Você terminou aqui o nosso encontro, vai fazer uma prece, alguns vão tomar o passe. Saindo aqui, vai encontrar um conhecido. Todo bem vestido, bem vestida, e vai olhar para você e vai dizer, você não vale nada. Você vai se sentir bom. Alguns vão procurar o psicólogo no outro dia. Porque não foi uma pessoa mal vestida que falou isso. Vocês estão percebendo? Existem pessoas que têm o verdadeiro controle sobre nossas vidas. E elas sabem disso. É como pegasse um controle remoto da TV e diz assim, fica com raiva, Arthur. As pessoas já sabem. Ativa o botão. E nós vamos. Porque nos falta vigilância. Então, meus irmãos, sobre o tema de hoje, moral estranha, não vim trazer a paz, mas a divisão. Eram essas breves reflexões que gostaríamos de trazer. Esperamos, sinceramente, que possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos, compreendendo que a mensagem do Cristo é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Ela vai muito além de simples palavras, trocadilhos. Ela vai exigir de nós disciplina, vai exigir respeito para com o outro, vai exigir exercício do Evangelho. Então, por isso, esse chamamento para a guerra interna, esse chamamento da espada que transpassa sobre nós e não uma espada que transpassa sobre o outro. Precisamos nos conhecer cada vez mais. Precisamos perceber o quanto nós ainda não conhecemos de nada. Sermos humildes, tolerantes, abençoando os nossos familiares, vizinhos, amigos de trabalho. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.